Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar como a gente configura as preferências quando a gente abre o Tumblr pela primeira vez. Eu tinha gravado um vídeo desses faz um tempo, só que ficou muito comprido, então vou tentar resumir ele aqui para ficar mais prático, né? Então, quando a gente abre o Tumblr pela primeira vez, eu costumo já ir editar as preferências dele. Então, vai em Edit, Preferences. Se você estiver usando o Tombum 15, eu estou usando o 17, ou o 15 ainda vai estar os atalhos junto com as preferências, né? Então só vai ter essa abinha aqui. Se tiver a partir do 16, acho que já está meio que separado assim, né? Então vamos em Preferences. E a primeira coisa que eu costumo já mexer é o Focus on Mouse Enter, né? O que ele faz? No padrão do Tombum, tipo, a gente sabe a área de atuação que a gente está mexendo por esse quadradinho vermelho aqui em volta, né? Então agora eu estou na câmera, mas aí se eu passo o mouse em outras telas, eu não estou atuando nela, né, ainda. Então eu teria que clicar e aí sim eu posso mexer nela, né? E aí, só que isso quando a gente está no workflow, né? No processo de animar ou de fazer rig ou qualquer outra coisa no Tombum, acaba sendo meio ruim porque você está clicando em uma coisa, aí tem que clicar na outra tela para poder mexer, né? E aí às vezes a gente pode até perder a seleção, então meio que eu deixo isso ligado, que aí onde o nosso mouse estiver ele já está atuando, né? Então às vezes eu estou selecionando uma coisa aqui na câmera e aí eu posso continuar trabalhando com ela, porque no Tombum a gente meio que trabalha nessas janelas simultaneamente, né? Aí outra coisa é o default, deixa o default stop motion keyframes ligado também, que se a gente pode ser mexer por lá ou aqui em animation, deixar habilitado, né? Se eu deixo desabilitado, que é o default dele, então se eu criar uma bola aqui, por exemplo, toda vez que eu for criar um keyframe com F6 e eu criar os keyframes, ele já interpola para mim automaticamente, né? Então ele faz o twin aqui. E aí meio que na primeira etapa de animação que a gente faz a blocagem, né? Então a gente está sentindo o movimento, a gente não necessariamente precisa ver o twin, né? Então a princípio a gente deixa habilitado, porque aí todo keyframe que a gente criar, ele não vai interpolar automaticamente pra gente, né? Então meio que a gente consegue fazer a blocagem como se tivesse, sei lá, flipando no papel, né? Mas aí vai de processo de animação, né? A outra coisa é esse Levels of Undo, que é o número de Ctrl Zs que você dá. Então eu costumo deixar 300, que já é um número bom, porque às vezes a gente está mexendo bastante, ou se a gente estiver fazendo uma animação em full, a gente faz bastante traço, né? E aí às vezes precisa dar uns Ctrl Z e aí ele vai voltar, né? Então acho que quanto mais a gente colocar, mais o computador vai armazenar. Então tem que ter um computador bom para talvez poder aumentar esse número, né? Talvez uns 300 a 500 já é bom. Nunca precisei de mais, assim. Aí aqui em Timeline, Reduce Indentation, deixar habilitado, né? Porque se a gente, por exemplo, pegar um rig aqui, que eu tenho o Merlin como exemplo, né? Se eu for dentro dele, do rig, eu consigo ver toda a hierarquia do corpo dele, bom, do personagem em si. Só que eu tenho que ficar arrastando, ficar scrollando esse scroll aqui da horizontal para ficar vendo o que eu estou selecionando, né? Aquele Reduce Indentation, ele meio que comprime tudo pra gente poder ver sem precisar scrollar, né? Então a gente sabe o que está selecionando só de passar o olho aqui, né? E aí ajuda bastante também. Outra coisa é esse Support Overlay e Underlay Art, que aí no Tombum ele tem canais, né? Então tem a Line Art, Color Art, que aí se a gente jogar essa binha do Drawing pra cá assim, a gente consegue ver melhor, né? Então,
tipo, se eu selecionar uma peça no Toon Boom, principalmente no cutout, né, consigo saber os canais que ele tem, né, que esse drawing tem. Então tem a line art, a linha separada na line art, na color art tem a sombra, só que eu não consigo ver mais que isso. E no Toon Boom tem, né, outros dois canais que ficam com um padrão escondido. Então isso aqui vai habilitar e a gente pode ver a overlay e a underlay, né. Então aqui a gente já consegue ver que na underlay eu separei a cor branca dele, né. Então isso mais em questão em animação a gente às vezes precisa, né, saber o que está separado em canais. Então só para deixar habilitado aí. E bom, desse aqui tem outras coisas que eu costumo mexer, mas a princípio não precisa. E aí tem o Keyboard Shortcuts, então eu já costumo mexer nos atalhos. Então eu costumo mexer no Play, que é esse botão aqui, né? Então a gente consegue ver a animação meio que acontecer assim no Play, né? Então, sei lá, se eu tivesse eu teria que dar um play, clicar aqui pra, ou com o padrão do Toon Boom dar um Shift Enter, né? Só que o Shift Enter ele às vezes dá uma travada e não vai direito. Então o que a gente costuma mexer é deixar ele com Enter só. E aí então em General, aí Toggle Playback, e aí em vez de Shift Return, que é Shift Enter, só apertar o Enter, que aí ele dá Return e aí dá um OK, né? Então toda vez que a gente dá o Enter, a gente consegue ver o play da animação. A gente pode pesquisar também por aqui, em vez de ficar procurando em cada sessão. Se a gente já souber o nome, a gente só escrever aqui e aí aparece. Outros dois em timeline, o Go to Next Keyframe e o Go to Previous Keyframe. Na verdade só mexer o Go to Next Keyframe, né? Porque como padrão ele fica como essa aspas aqui. E aí fica muito longe um do outro, né? Porque o outro é ponto e vírgula. Então deixo mudado para barra, que aí ele vai pedir para substituir, pode dar um replace e aí dá um OK, né? O que ele faz? Ele consegue ver, pular de keyframe para keyframe, né? Então a gente consegue ver de pontinho para pontinho. E quando a gente está blocando a animação, isso aqui é ótimo, né? Porque é como se a gente estivesse flipando no papel, né? E vendo a animação acontecer sem precisar dos intervalos, por exemplo, né? A gente já consegue sentir a animação funcionando. Aí por último, aqui em Deformation, Show Current Deformers, pode ser cedilha ou qualquer outro botão que você preferir, que ele mostra o deformador, né? Então, tipo, no caso, pegar o Merlin, se selecionar o corpo dele e der um cedilha, a gente consegue ver os deformadores que ele tem e poder mexer, né? E aí, se a gente quiser não ver mais, é só clicar fora e apertar o mesmo botão, né? Então meio que basicamente são essas configurações que eu costumo mexer. Tem umas outras, mas que de início não precisa. Então com isso aqui já dá meio que pra animar tranquilo, sabe? Então é isso, valeu gente, abraço, tchau, tchau.